a mudança de índice de correção destes contratos. Sem dúvida alguma, uma repactuação desta dívida é medida que impera, é medida urgente e necessária ao nosso país. Temos os dados muito bem catalogados. Em 1999, foi refinanciado pela União o valor de 121 bilhões de reais. Entre 1999 e 2011, pagos 165 bilhões de reais. O saldo devedor é de 369 bilhões de reais. O índice utilizado, o IGPDI, entre 1999 a 2011, significou 589%, para uma inflação de 133%, com uma diferença, portanto, de 456% em apenas 12 anos. Sabemos que, em todo contrato, vigora a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, da imprevisão econômica, no sentido de que, se os fatos da vida, se a realidade do mundo real, se a realidade econômica de uma nação, ela é distinta do momento em que o contrato foi subscrito, ele deve ser readequado, ele deve ser reequilibrado, este contrato, para evitar a onerosidade excessiva em relação a uma das partes. Estados e municípios, renegociando estas dívidas, terão mais condições para prestar serviços de saúde, educação, inclusive investir no sistema de justiça com mais adequação. E terão mais condições para o pagamento dos precatórios judiciais, que é uma demanda importante da sociedade. Obtivemos já este ano a vitória no Supremo Tribunal Federal contra o calote dos precatórios. Uma vitória que tem um sentido principalmente preventivo para que novos calotes não ocorram. Porque você comprometer até 15% das receitas, como é o caso de Goiás, das receitas de um Estado para pagamento do serviço da dívida, é inibir o desenvolvimento desse Estado. Como os Estados estão inseridos no país, se inibe o desenvolvimento do próprio país. O governo federal hoje concentra alguma coisa em torno de 60% das receitas. Talvez nem todos aqui saibam. Vou citar apenas duas áreas que são hoje vitais. Na área de segurança pública, 87% de tudo que se investe no Brasil vem, presidente, dos cofres municipais e estaduais. Saúde, talvez a grande tragédia hoje do nosso Brasil contemporâneo, a qualidade da saúde pública. Há 10 anos atrás, o governo federal financiava 46% do total investido em saúde pública no Brasil. 10 anos se passaram e hoje o governo federal contribui com 36% apenas do total do financiamento da saúde pública. Então, ao mesmo tempo em que crescem as receitas nas mãos da União, diminui a participação da União em áreas essenciais à vida do cidadão. As empresas privadas recorrem ao BNDES e recebem recursos, sobretudo as grandes empresas, aquelas que têm os melhores contatos, subsidiados em condições muito mais favoráveis do que os estados pagam à União, do que os estados que são obrigados a recorrer à União. Só que a grande diferença é que as empresas buscam lucro. Os estados têm que cuidar da saúde, da educação, da segurança e da vida do cidadão. A representação das instituições mais importantes, do Poder Judiciário, a Júris, do Ministério Público do meu estado, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e do Sindifisco, além dos advogados. O Rio Grande do Sul vive, e também da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul. O meu estado talvez seja um dos que estejam na lista dos com maior dificuldade financeira. Ele compromete mais de 13% da sua receita líquida com o compromisso que tem de pagar um desencaixe com a União. E não cumpre 12% que a lei determina com saúde pública. Questões relacionadas a esse endividamento com a União, que concentra 60% de tudo que é arrecadado no país. Os estados, pouco mais de 20%, e os municípios, entre 13% e 15%. Esta situação não pode continuar do jeito que está, sob pena de termos uma federação absolutamente fragilizada, violentada no seu espírito de convivência fraterna com os demais entes federativos. Os gaúchos querem ajudar a OAB Nacional e o país a rever essa trágica circunstância de termos uma federação
tão desequilibrada, com a União concentrando tanto poder financeiro, estados e municípios cada vez mais empobrecidos, no mesmo tempo em que aumentam as suas responsabilidades e competências, reduzem as suas receitas. E a dívida é um dos pontos cruciais desse processo. A concentração absurda dos recursos na esfera federal, e se olharmos o orçamento da União, que está retratado nesse folheto que vai ser distribuído para todos, quase a metade do orçamento da União segue para o pagamento da dívida federal, e os 27 estados do Distrito Federal e mais de 5 mil municípios recebem 10%. Então a dívida recebe 44% e todos os estados e municípios recebem 10%. Como falar em federalismo dessa maneira? Né? Então já temos um problema estrutural na repartição das receitas. O nosso questionamento da Auditoria Cidadã da Dívida é: que dívidas são essas? De onde vieram essas dívidas? Quem se beneficiou deste processo? Onde foram aplicados os recursos? Quanto recebemos? Quanto já pagamos? Essas informações são as informações mínimas que nós, cidadãos, temos o direito de saber. E, infelizmente, no nosso país, apesar de termos até uma lei de transparência, esses dados ainda são uma caixa preta. No caso da dívida dos estados, esse livro, né, que foi um esforço para contribuir com esse debate da questão da dívida dos estados, o que mais choca é a ausência de contrapartida real dessas dívidas. Não há. Não há contrapartida real para os estados. Foi uma dívida fruto de mecanismos meramente financeiros. E essa revisão, ela tem que ser retroativa. Ela tem que iniciar desde a origem dessas dívidas. Porque se aplicássemos, por exemplo, o rendimento que o BNDES cobra das empresas privadas, mesmo não questionando a dívida original, se tivéssemos aplicado o mesmo rendimento que o BNDES cobra, de cerca de 6% ao ano, em 2012, nenhum estado teria dívida com a União. Então, esses 400 bilhões, praticamente, em 2012, não existiriam. Então, isso é uma prova da onerosidade desses contratos refinanciados desde o final da década de 90. A partir deste momento, a organização do evento tem a intenção de contemplar a manifestação de algumas instituições parceiras do Conselho Federal da OAB. Eu represento aqui os servidores que têm um papel importante nessa questão, tá? Da Secretaria do Tesouro Nacional, que fazem a administração da dívida pública, e, por outro lado, da Controladoria Geral da União, que tem a obrigação constitucional de fazer a fiscalização das operações de crédito dos haveres da União. E trago aqui algumas preocupações da nossa carreira e vou tentar não ser repetitivo. A carreira Finanças e Controle, que atua na Secretaria do Tesouro Nacional, vê com preocupação os rumos da política fiscal conduzida pelo secretário Arno Agostinho, que aliás é gaúcho. A carreira é amplamente reconhecida no governo e no mercado financeiro em geral por seu perfil extremamente técnico, responsável e transparente na gestão das finanças públicas. No entanto, nos 3 últimos anos, o atual secretário vem conduzindo uma política de realização de operações sem respaldo nas boas práticas de governança, em operações que não privilegiam a transparência e a moralidade pública. Citam-se 2 grandes exemplos dessa política. O primeiro, o que os jornais alardearam na virada do ano, a contabilidade criativa, para o atingimento do superávit primário. E a segunda, a relação bilionária com o BNDES, que ocorre sem a discussão prévia com a sociedade. Primeiro, a contabilidade criativa. Vou trazer alguns números para ilustrar mais esse debate. Como exemplo da maneira pouco ortodoxa na condução das funções da STN, destaca-se a utilização de manobras contábeis para inflar o superávit primário desde 2009. Nesse exercício, a União obteve um incremento de 13 bilhões somente com medidas não usuais, como o recebimento de 8,9 bilhões a mais em depósitos judiciais antigos.
O governo também engordou o caixa com 3,5 bilhões de uma operação de compra pelo BNDES de dividendos que a União teria direito a receber da Eletrobras. Em 2010, a manobra contábil foi maior ainda. A explicação é que o governo emitiu, em setembro daquele ano, 42,92 bilhões em títulos públicos para pagar a sua parte da capitalização da Petrobras e recebeu de volta, por conta do pagamento da cessão onerosa de 5 bilhões de barris de petróleo, 74,8 bilhões da empresa estatal. Desse modo, sobraram 31,9 bilhões para o superávit primário, unicamente por conta da capitalização da Petrobras. Sem essa ajuda, as contas do governo teriam registrado um superávit primário de 47 bilhões em 2010, bem abaixo da meta estabelecida para todo o ano passado. Em 2012, a meta de superávit primário calculada pelo Tesouro Nacional definitivamente perdeu a credibilidade com o uso de 12,4 bilhões do Fundo Soberano e de 28 bilhões de dividendos de empresas estatais para engordar o caixa do governo. Essa série de manobras fiscais para atingir a meta de superávit foi duramente criticada por analistas de mercado financeiro e por agências de rating e publicações internacionais. Apesar do secretário alegar que as operações estão dentro da legalidade, como se pode afirmar que as operações estão sob o amparo da moralidade pública, haja vista terem sido contabilizados vultosos dividendos por empresas estatais que amargaram prejuízos nas bolsas? O repasse dessas bonificações ao Tesouro totalizou 28 bilhões em 2012. Um ano antes, com o país crescendo 3 vezes mais e as empresas mais saudáveis, essa conta foi de 19,9 bilhões. Para concluir, o BNDES. O BNDES vem recebendo recursos oficiais de grande magnitude, com um acúmulo de cerca de 180 bilhões desde 2011. Sobre esses valores não se presta contas ao Congresso Nacional, nem à sociedade que está aqui tão bem representada. Opera-se, então, com subsídios e juros favorecidos. Além disso, essa capitalização bilionária não é discutida no âmbito do orçamento da União, sendo conduzida por meio de medidas provisórias. O Tesouro repassa recursos ao BNDES a taxas de juros baixíssimas e se recusava a apresentar os cálculos dos subsídios embutidos nos repasses. Somente após cobrança explícita do Tribunal de Contas da União passou a publicar os dados. O Tesouro deveria, de acordo com a LRF, adotar medidas de compensação para garantir o equilíbrio fiscal. Além disso, ao praticar taxas de juros subsidiadas, e aqui é o ponto fundamental para essa nossa discussão, ao praticar taxas de juros subsidiadas ao setor privado, por meio do BNDES, o governo demonstra que é possível, sim, reduzir as taxas de juros cobradas pela União nas dívidas contraídas por estados e municípios, o que seria mais do que necessário a fim de resgatar o Pacto Federativo. Mas essa luta, meus amigos, ela não vai ter êxito a pleno sem uma profunda auditoria da dívida pública. Porque se eu não tiver que continuar aportando recursos, pagando juros, né, encargos, serviço de rolagem da dívida, como é que ela vai poder repactuar dívidas com os estados e municípios? Então passa sim, e aí, repito aquilo que disse lá no início, a auditoria da dívida tem um papel central nessa questão, porque está tudo interligado, um sistema todo que está sendo discutido aqui. E esse é o recado, então, da Unacom Sindical para que nós possamos enfrentar juntos essa questão, para a qual conclamamos a sociedade brasileira que aprofunde o debate no intuito de otimizar a aplicação dos recursos públicos, evitando privilégios a grupos e setores econômicos, promovendo a igualdade e a justiça social pelas quais tanto lutamos.